seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Kátia Monari. E hoje nós temos aqui a visita novamente, ele que é quase já um participante de todos os nossos podcasts, Robson Oliveira, chegando aqui hoje de uma forma mais sorridente, mais leve, digamos que um pouco mais molhada, né, do que a última vez que nós nos encontramos, tendo em vista toda a maratona que nós experimentamos nos últimos dias, mas chegando aqui com muitas novidades, né, Robson? Que bom ter você aqui novamente, seja bem-vindo, né? Que bom nós temos esse tempo para contar tudo o que aconteceu nas últimas semanas, né, Robson? É muito bom poder falar aí de corrida, falar do esporte que eu amo, eu gosto bastante. E de resultados também que a gente conseguiu alcançar Também, nos últimos dias, né? Que a gente, sim. Robson, conseguiu alcançar nos últimos dias. Eu fui com a garganta e o Robson foi com toda a disposição, com todo o treino, com toda a técnica, né? E chegou a todo o resultado que a gente vai contar aqui daqui a pouquinho. Mas vou só dar uma contextualizada, Robson, porque, como eu estava te contando antes de nós começarmos a gravar, muitas pessoas estão chegando, né? Muitos seguidores novos chegando nos nossos canais, nos nossos episódios, né? Muita gente do Sul, fiquei impressionada. No último mês, a gente acabou empatando o número de participantes das nossas redes sociais de São Paulo e do Sul, né? O que realmente é uma novidade para a gente. Então, vou contextualizar um pouquinho por que e sobre o que nós estamos falando hoje, né? Nós nos conectamos, na verdade, né, Robson, há algum tempo atrás, mais ou menos maio, né, desse ano, maio de 2026, após Sim. a maratona de Boston, quando a vida do Robson deu uma virada, né? Após a maratona de Boston, né, Robson? Seria mais uma maratona? Claro que maratona de Boston nunca é mais uma maratona, sempre é uma maratona, e cada maratona que a gente faz é uma maratona única, né? Mas esse ano realmente você chegou de uma forma, saiu de outra, dormiu de uma forma e acordou de outra, né? Naquele dia. Foram 24 horas que representaram grandes viradas, né? E aprendizados na sua vida, né? Então, o Robson hoje, ele já é meio que o corredor que ajudou a levantar um outro corredor na Maratona de Boston de 2026. É mais ou menos isso. Quando me perguntam, o que você foi fazer lá na Maratona de Porto Alegre? Fui acompanhar o Robson. O Robson, aquele corredor que ajudou o outro corredor de Boston a levantar. Claro que eu sei, né? E todo mundo tem essa referência, né? Então, nós nos conectamos logo após a Maratona de Boston, onde nos quilômetros finais você realmente se disponibilizou a sacrificar o seu tempo de recorde pessoal para auxiliar um atleta que tinha caído, esgotado ali já no final de percurso e se disponibilizou ali a auxiliá-lo, então, a de alguma forma alcançar a linha de chegada e cumprir com o propósito dele também. Isso acabou gerando uma decisão momentânea que te proporcionou a chegada sem a marca que você esperava, mas, por outro lado, trouxe à superfície o reconhecimento da essência Robson, né? Da pessoa Robson, né? E é interessante nós falarmos sobre isso hoje, só abrindo aqui um parênteses, né? Essa semana é uma semana que eu tenho trabalhado muito nas minhas mentorias, né? Uma abordagem falando sobre os 5 níveis do ego. E que poucas pessoas conseguem se conectar ao 5º nível, que é o nível da própria essência, aonde a gente deixa de lado os outros 4 níveis, e entre eles 2 que são muito, muito específicos e que muitas vezes acabam gerando em nós um conflito muito grande entre o ser e o estar, que é o número 1, que são os nossos papéis, e o número 4, que é a validação desses papéis. E muitas vezes a necessidade de validar um papel se torna tão grande que nós deixamos de lado valores que são tão enraizados na nossa essência. E isso gera um grande conflito no ser humano. Então, naquele momento em que você optou por ajudar, você realmente conseguiu validar o papel mais fundamental que o ser humano tem,
que é o nível 5 do ego, que é ouvir a sua própria essência, a sua conexão com o Criador, com o sagrado, e deixar de lado toda e qualquer outra necessidade da mente humana. Isso é para poucas pessoas, Robson. Isso é para poucas pessoas. Eu tenho visto isso, vivido isso, né, e trocado muito essa experiência com os meus mentorados, aonde muitos deles dizem: eu quero alcançar isso, mas nossa, às vezes é até difícil saber o que é o quê. Então, é uma grandeza muito grande. E essa grandeza fez com que o mundo reconhecesse o seu valor, né, trouxesse à superfície questionamentos do tipo até que ponto faz sentido, né, fazemos escolhas secundárias, e te proporcionou encontrar caminhos alternativos que até então você nem imaginava que se abririam na sua vida, né? E um deles foi a nossa conexão, que dentro de todo o processo eu tive acesso à cena, apaixonada por maratona, maratonista mais do que amadora, quase que uma tartaruga maratonista, digamos assim, mas ali Mas faz parte do 1% da população da mundial, população né? mundial, né? Digamos que a população mais lenta dentro desse 1%, mas eu tô Ah, ali nessa jornada, e aí então nós começamos toda nessa nossa caminhada pós-maratona de Boston, né? Antes de continuar, eu vou abrir aqui para você dar algumas palavras ainda sobre essa experiência, porque eu tenho certeza que a cada vez que você fala, ó, algo novo surge dentro de você também, né? Então eu vou deixar você mais uma vez compartilhar com a gente, até para que as pessoas novas que chegaram também tenham essa oportunidade de ouvir de você um pouquinho o que foi essa experiência, né, Robson? foi algo assim, inédito ali por estar naquela maratona, né? Era algo que eu estava buscando bater meu recorde pessoal, né? Eu tinha 2:43 na maratona, então eu estava buscando aí bater esse tempo. Me preparei bastante, né, para a maratona de Boston. A gente sabe que é uma prova muito técnica, bastante difícil também. E eu estava dentro de bater esse tempo, né? Talvez ali por alguns segundos eu conseguiria bater o meu recorde pessoal. E naquele momento a gente não tinha muito escolha. Quando eu vi, né, eu revejo assim o vídeo, sempre recebo notificação que o vídeo ainda continua, né? Continua passando, a rede social ainda divulga ele, então visualização sobe, sempre tem alguém comentando, né? Então eu sempre revejo ali o vídeo. E assim, naquele momento eu me coloquei, né, no local, na posição do AJ, imaginando que seria muito difícil completar a prova sem auxílio, né, Ah, sem não, é. ajuda. Como era uma cena que eu estava vendo na reta final, então faltavam uns 300 metros e eu já estava avistando que ele estava em colapso, que ele estava caindo, né? Pedi para Deus ali naquele momento para que alguém ajudasse para eu ajudar também, porque eu não teria força sozinho. E aí Deus tocou no coração do Aaron, lá do irlandês. Ele também parou, ele também estava buscando o recorde pessoal dele, né? E aí nós três conseguimos ali ajudar, né? Nós dois ajudamos ele e os três finalizou a prova juntos, em 2 horas e 44, um pouquinho acima do recorde. Mas acho que o mais importante, eu sempre falo, né, nas vezes que eu relatei a história, que assim, o tempo, né, é um número só, assim, a gente consegue treinar novamente, né? Era a minha 10ª maratona, então, assim, era só eu treinar de novo para tentar na próxima, né? E eu tinha isso muito em mente, que naquele momento ali o mais importante seria ajudar, né? Seria ter a empatia, ter a generosidade ali de poder auxiliar uma pessoa que realmente estava bem debilitada, né? E depois disso, assim, a repercussão, né, mundial tomou do vídeo, o vídeo realmente viralizou. Acho que não é na minha visão, deveria ser uma atitude comum, né, e simples, mas acho que talvez nos tempos de hoje em dia que a gente vive, assim, as pessoas estão mais frias, né, não tão confiantes que existem pessoas boas, né, que a grande maioria da população é boa. E acho que falta esses exemplos, né, às vezes na televisão,
nas redes sociais, a gente só vê notícias ruins, né? Então, quando surge uma notícia boa dessa, uma atitude boa, realmente o pessoal fica emocionado, né? E isso aí me abriu portas, né? Abriu portas de conhecer você, de conhecer outras pessoas, né? Que você também auxiliou e sou grato a Deus por isso. E é isso. Acho que treinamos novamente para buscar bater esse número aí. É muito interessante quando você fala isso, né, sobre as notícias. Essa semana que passou, eu vi uma notícia que eu falei assim, nossa, isso precisava ter virado notícia, né? É assim, é muito curioso. Eu vi dois homens que bateram os carros na hora que eles foram sair num semáforo. Eu não entendi muito bem o que aconteceu, mas eles bateram o carro. E os dois desceram do carro, foram para frente dos carros para ver o que tinha acontecido e se deram um abraço. Isso virou uma notícia que o Brasil inteiro teve acesso, acabou virando até o noticiário de um canal de televisão, um telejornal, que chamou os dois para uma entrevista, falando: Nossa, como vocês conseguiram se abraçar nesse momento? Eu falei: Gente, a que ponto chega, né? Nós chegamos. Aconteceu um incidente, os dois estavam passando por um momento delicado. Por que não se abraçarem naquele momento? Mas veja, né, como existem aí os dois lados, né? Que bom que pôde noticiar algo positivo para que as pessoas também enxerguem esse outro lado, mas precisa noticiar algo que deveria ser da natureza humana, né? Então, vale uma reflexão nossa, como as nossas reações automáticas estão acontecendo, né? Porque são reações automáticas, você faz e depois você para pensar. Quais são os registros que nós estamos carregando no nosso corpo a ponto de um noticiário ter que acontecer sobre uma atitude que deveria ser uma atitude praticada por todo ser humano, mas faz muito sentido e vale uma grande reflexão o que você traz. E depois de tudo isso que aconteceu, né, Robson? Aí veio a etapa seguinte: olhar para Boston 2027, já pensando em novos resultados, e traçar estratégias para esse período, para essa jornada de um ano, né? E dentro desses objetivos, um ponto de parada e de atenção era a Maratona de Porto Alegre, certo? Né? Quando você começou a olhar para todo o cenário e dizer como é que eu vou me preparar para 2027? Ah, vou me preparar para a Maratona de Porto Alegre, que vai acontecer em julho, né? E foi quando você me contou tudo isso e nós nos conectamos buscando um patrocínio, que foi quando a Belvalin chegou, quando a Futura chegou, enfim, nós nos unimos aí num conjunto de profissionais com o objetivo de dar um auxílio para que você se sentisse ainda mais fortalecido nessa jornada, nessa caminhada. E aí você começou todo um movimento de treinamentos, né? Para então alcançar esse objetivo de Porto Alegre. Logo na sequência, você se conectou também a uma assessoria de corrida, que é uma assessoria que continua com você hoje também. Companhia dos Cavalos, é isso? Companhia dos Cavalos, Ah, isso. acertei. Então, perfeito. Que é uma companhia do Rio Grande do Sul, é uma assessoria do Rio Grande do Sul, né? Ela é do Rio Grande do Sul, muito forte ali, vi muitos corredores, né, que fazem parte dessa assessoria, achei muito bacana. E aí essa corrente de profissionais e se envolveu com esse objetivo de te auxiliar nessa jornada. Como foi? Quanto tempo de preparo até Porto Alegre? Assim, depois de Boston, eu tive que tirar aí uns 10 dias off, praticamente, porque a agenda estava bem cheia, mas eu tinha esse objetivo, né, que era conquistar o sub 2 horas e 40 na maratona, né, abaixo de 2 horas e 40 aí, na New Balance. Eu teria aproximadamente 10 semanas de treino. Então, Dois após meses e Boston, eu meio. consegui, eu consegui também, através de uma amiga, me conectar ao professor Cleimar, né, o Rodrigo, que ele é o dono da Companhia dos Cavalos. A gente bateu um papo, fizemos uma ligação ali. Ele perguntou, né, como é que era a minha rotina, quantos treinos eu fazia por semana, quais os tipos de treinos. Deu uns puxão de orelha, falou: olha, precisa ajustar isso, ajustar aquilo. Mas vamos juntos aí, vamos conquistar esse recorde, né? E assim, muito grato a Deus pela sua vida, que realmente conseguiu conectar aí a Futura e a Belvalin Clinic. Acho que foi essencial, né? Porque
com a Belvalen, a gente teve o apoio financeiro para estar correndo essa maratona e também nutricional, né? Tive uma nutricionista que eu não tinha, anteriormente eu não tinha, então ela ajustou ali uma quantidade de comida que realmente o corpo precisava, né? Precisava para poder cumprir aí todo o volume semanal. No começo foi assustador, né, Robson? Eu falei, não, é muita comida, 800 gramas, 900 gramas por refeição e tava com medo de engordar, né? Mas acho que deu tudo certo. Fizemos os ajustes aí na alimentação. A Futura foi essencial na recuperação, o Patrick também, porque eu sempre fazia, né, o volume semanal ali e é um volume alto, né? Ficou na casa de 95, 100 quilômetros e sempre tinha o ajuste lá com o Patrick. Falava para ele, falava, ó, essa perna tá um pouco mais cansada, esse músculo aqui tá um pouco mais rígido. Então ele ia lá, fazia o processo de recovery, de prevenção também, para não ter nenhum tipo de lesão. Nessa preparação para maratona, eu corri uma meia maratona aqui em Santos, que eu estava já programado para correr, né? Tinha avisado o professor e ele falou: bom, ótimo que a gente usa como um teste. E assim, eu não tinha falado para ele que eu queria bater recorde pessoal também nos 21 km, mas eu sempre tentei correr na casa de 1h17, né? Eu já tinha tentado 3 vezes, as 3 vezes ficou 1h18 e não conseguia baixar desse tempo. E aí, quando ele me falou a estratégia de prova, eu falei, mas essa tá muito forte, essa estratégia e tal. E ele falou, não, confia no treinamento, né? Confia. Nisso eu já estava com a alimentação ajustada também, então antes dessa prova eu fui no Patrick, deixei o corpo bem recuperado e aí eu consegui correr ela em 1h15, assim, baixei 3 minutos. E eu acho que essa prova me deu muita confiança para poder buscar esse 2h40 em Porto Alegre, né? Então eu acredito que esses 3 fatores foram essenciais, né? Alguns ajustes na metodologia de treino, né, com o professor, a nutricionista para poder aí auxiliar na parte de alimentação mesmo e não Sim. o corpo não sentir falta, né, na hora da corrida, e os recoveries e a fisioterapia com o Patrick. Acho que isso daí foram um tripé importantíssimo para conquistar o resultado Decisivo, né? Decisivo. E você decisivo. sabe que eu fiquei no período todo, né? Eu ficava pensando, porque eram tantas ferramentas novas. E uma coisa é, de repente, num ciclo, a gente implementar uma ferramenta nova. Nesse ciclo, você implementou muita coisa nova, né? Então, era o recovery toda semana, era a alimentação que você não estava adaptado, que você precisava se adaptar. E tudo aquilo que é novo causa insegurança na gente. Então, eu ficava pensando, imaginando você diante daquele prato de comida. Cada vez que você olhava para aquele prato de comida, meu Deus do céu, né? Ao mesmo tempo que você lembrava de tudo que a gente conversou sobre, talvez eu esteja chegando no final um pouco mais cansado por falta de carboidrato, eu vou ajustar agora e eu acho que isso pode me ajudar muito. Por outro lado, e o medo de não dar certo porque ganhou peso e de repente, né, se culpar por ter tentado aquilo que não devia ter tentado, deve ser, assim, um desafio gigante, né? E eu fiquei pensando num ponto que, para mim, Robson, teria pego muito. Eu não falei para você antes da prova, mas para mim teria pego muito. O seu treino mais longo foi, assim, um dia de muitas questões inesperadas que você acabou não completando o treino mais longo naquele dia que você me contou, né? E eu me coloquei no seu lugar, eu falei, caramba, no meu primeiro ciclo, eu tô no meu 6º ciclo de maratona, no meu primeiro ciclo, eu completei o meu treino mais longo, mas a duras penas. Eu senti muita fome, porque eu tenho muita fome, a verdade é essa. E nesse dia,
eu senti muita fome e eu terminei, era um treino de 32, eu terminei me sentindo mal, assim, me arrastando mesmo e sentindo fraqueza. E aí eu entendi que estava faltando aí ali algum complemento de alimentação pré-treino e não durante o treino, porque eu não conseguia mais tomar gel, mas ao mesmo tempo eu me sentia fraca. E eu fui muito preocupada para a maratona, pensando naquele treino que não tinha dado certo e pensando em tudo que assim, o que o nutricionista tinha me passado de ajuste, o que o meu técnico tinha falado, mas aquele treino mal resolvido ficou mal resolvido dentro de mim até o dia da maratona. Como é que foi para você aquele dia daquele treino que não aconteceu por completo? Como é que você processou isso dentro de você? Eu acho que eu falo sempre assim, que não é um treino ruim que vai definir todo um ciclo, né? Ou não é um dia ruim que vai definir quem você é, ou enfim. E assim, esse treino realmente era de 35 quilômetros, né? 2 semanas antes da prova. E foi numa semana que eu trabalhei no sábado, não conseguiria fazer o treino no domingo, teria que fazer no sábado, só que eu tinha trabalhado na sexta, e enfim. Eu tive que ir fazer o treino um pouco mais tarde, tava calor. A semana inteira tava tendo frio. A semana inteira tava frio. Temperatura boa. Falei, pô, então, como eu tava trabalhando à tarde, então eu tava treinando a semana inteira ali, 11 horas, meio-dia, 1 hora. E não tava calor, tava uma temperatura muito boa, né? Eu tava entregando todos os treinos da semana. Chegou no sábado, eu precisaria treinar também por volta desse horário, 9h30, 10 horas. E aí no sábado fez um solzão Calor. gigante. E assim, os treinos do professor, ele coloca com um ritmo muito próximo da prova. E, e eu já comecei a semana, quando eu olhei a planilha, eu vi aquele treino, eu falei, olha, esse treino, eu tenho certeza que vai ser o mais desafiador do ciclo e tal, por toda essa conjuntura de eu ter que trabalhar depois do treino, de eu não conseguir fazer no domingo, que é o meu dia de costume, e no dia tava calor. Enfim, eu entreguei 30 quilômetros, né? Era para eu ter feito 35 no ritmo próximo da prova, eu fiz só 20 dos 30, 5 de aquecimento, 5 de desaquecimento. Só que, assim, como eu tenho essa mentalidade de que um treino não define toda o ciclo, dentro desse ciclo eu fiz treinos muito, muito bons. E assim, eu recebi uma pergunta no Instagram, após a corrida, me perguntaram assim, quando que você sabia que você ia bater o seu tempo? E eu falei para eles, eu respondi, eu falei, olha, eu não sabia na prova que eu ia bater. Eu fiquei sabendo quando eu fiz a meia de Santos, um mês antes da prova. Por quê? Porque na meia de Santos eu corri tão bem, assim, feliz, não desgastei, não cheguei esgotado. Eu corri sorrindo a prova inteira. No final ainda corri mais forte do que no início. Então, assim, eu sabia que por aquela prova eu iria fazer praticamente isso na maratona. Obviamente, que aí depois disso eu ainda fiz um treino de 32, muito bom. Eu fiz treinos de tiros, que eram os tiros longos que o professor passava, muito bom também. Então tudo foi um conjunto. Sim. Mas a partir daquela meia que eu fiz, eu sabia que eu ia bater o tempo, assim, estava bem confiante. Tanto é que no dia da prova caiu um dilúvio lá em Porto Alegre e não me abalou isso daí de maneira nenhuma. A cabeça estava muito boa. E, e eu sabia que não entregar esse treino aí, esse treino longo, não iria me definir o ciclo, né? Acho que essa é o grande X aí da questão, né? A gente não pode pegar um treino isolado e falar, pô, por esse não é possível, eu não vou entregar. Existem outros treinos, né? Se eu tivesse falhado, sei lá, em 4, 5. Eu fiz, por exemplo, eu fiz 8 treinos longos. Se dos 8 treinos longos que eu fiz eu tivesse falhado em 5, aí o psicológico Sim, fica abalado. sim. Mas dos 8 treinos eu falei em um, sabe? Entreguei todos os treinos bem e tal, então acho que o psicológico estava Mas, muito bom. mas isso se chama maturidade de Também. ciclos. Um 10º ciclo de maratona, você tem uma maturidade, você já tem uma vivência, uma experiência
que anteriormente, num primeiro, segundo ciclo, você talvez não tivesse toda essa paz de espírito. Agora você já tem Sim, uma sim. visão muito mais leve sobre o que é um ciclo de maratona e sobre o que é a própria maratona, né? Porque nos primeiros você não tem muita noção de como você vai chegar no final dela. Agora você já entende, né? Como é que é o processo, aonde dói, aonde dá para apertar, né? Aonde é o tempo de soltar. Então, tudo isso traz para você uma maturidade, uma experiência muito diferenciada, né? Até porque nesses ciclos você fez vários tipos de percurso, não foi um só percurso. Isso também te permite entender que cada maratona é uma maratona, mas dentro de processos que você vai aprendendo a lidar, né? Isso faz toda a diferença. E eu ia falar exatamente sobre esse segundo ponto, né? Que foram as questões que envolveram o dia da maratona, né, de Porto Alegre, que realmente foram bastante desafiadoras. Foi um dia desafiador, inclusive para a organização. Eu me coloco no lugar da organização e fico pensando o que deve ter passado pela cabeça dos organizadores, né? Porque assim, faltando 2, 3 minutos para a largada, chovia, nós estávamos lá, nós ficamos em cima de um banco, porque o lugar que nós assistíamos encheu tanto de água que virou um pântano, que o tênis ele afundava quase que metade dele no lugar onde nós estávamos, que era uma praça, que era um parque. Então, assim, não era para ter acontecido se não tivesse chovido a quantidade de chuva que choveu aquele dia. Foi realmente atípico. E a região é uma região pantanosa que já tende a ter na verdade, uma questão com a água de realmente, assim, de não ter um fluxo de recolhimento de água rápido. Então, a gente começou a observar da hora que nós chegamos lá mais ou menos com uns 50 minutos de tempo para a largada. Nós fomos um dos primeiros a chegar ali na largada. E aí, quando nós chegamos, nós estávamos em 4 e nós já fomos buscando um lugar para nos posicionarmos perto, porque a gente queria te ver. E aí, a hora que a gente começou a perceber o tanto de água que estava juntando ali, nós falamos, ou a gente sobe num banco, ou daqui a pouco a gente corre realmente um risco de estar com o pé meio que afundado de tudo, né? E a gente subiu num banco, nós estávamos de capa de chuva, com guarda-chuva, e nós estávamos encharcados. Tava frio, eu tinha posto uma polaina, a polaina eu torcia e saía água, assim como se eu estivesse abrindo uma torneira. E ali nós ficamos. E eu comecei a pensar o que era estar ali na linha de largada, porque até então, quando nós fomos dormir no sábado à noite, eu falei, gente, e se eu escorregar e cair dentro da largada sem querer, brincando com eles? Porque eu jamais faria, porque eu tenho uma política de não fazer nenhuma prova como pipoca. Para mim, isso não faz sentido, é uma questão de respeito pelos organizadores. Mas eu brincava com eles, que vontade de estar ali, por que eu não me inscrevi nessa prova? E não era o objetivo era estar lá para torcer por você. Mas eu ficava brincando com eles. Quando chegou perto da linha do momento da largada, eu falei, gente, ainda bem que eu não estou ali. Eu realmente, nesse momento, eu ia estar muito desconfortável estando ali, porque as pessoas estão encharcadas. E todos estavam, mesmo com capa de chuva, a gente olhava o aquecimento, nós estávamos na frente do aquecimento, eu olhava os tênis, eles afundavam nas poças da água, e não é uma crítica à organização, porque o tanto que choveu, não existia uma organização que conseguisse realmente resolver. Era uma questão hidráulica já ali, né? E eu fiquei me colocando no seu lugar. Eu falei, o que deve estar passando na cabeça do Robson nesse momento? Falando, pô, São Pedro, não dá para parar um pouquinho, fechar a torneira aí para a gente correr depois? E foi uma prova que começou úmida, com muita água na pista, e de repente a chuva parou e a gente teve até alguns pontos de sol, né? O que ajudou a secar, mas também muda completamente a sua sensação térmica, né? Então, foi uma prova que apresentou diversos, diversos desafios. Não foi uma prova leve, tranquila. O tempo estava bom, fresquinho, tudo deu certo, temperatura ideal para a corrida. Não, a gente teve ali uma série de adversidades, né, naturais ali, que todos passaram pelo processo, né? E só para finalizar, para você contar para a gente tudo isso, eu ouvi, porque eu estava ali, dos próprios corredores da elite, eu estava do lado da elite,
eles realmente, assim, bastante apreensivos, já dizendo: "Meu, eu já vou sair num plano B, não vou sair no plano A, porque acho que eu já vou reduzir um pouco, eu tô com medo de escorregar aqui". Ouvi várias pessoas falando isso, e depois da prova, eu fui para o aeroporto e o nosso voo era praticamente só corredores da meia maratona e da maratona. E era unânime. Todos eles, ah, não, eu fui para o plano B, eu fui para o plano C, e todos eles, eu não ouvi um dizendo assim, eu consegui bater meu recorde. Aí eu parei para pensar e falei, nossa, realmente a experiência que o Robson teve foi uma experiência muito diferenciada se comparado a tudo que nós estamos ouvindo pré e pós-prova, né? Como é que foi para você isso? É assim, eu sou bem defensor da maratona, da organizadora lá. Eu acho que é uma das maratonas mais bem organizadas do Brasil aí, Sim, o sim, que entrega um kit bacana, com bastante coisa na sim. Expo. Então, assim, até a largada, 100%. Sem filas, consegui ir na Expo ali, participar de tudo. Muito bacana. O fato da chuva, eu até postei recentemente no Instagram, que o fato da chuva ali já deve ter eliminado 50% dos maratonistas, porque realmente é uma diversidade, né? A maratona poderia ter mudado o trajeto ou local de largada, né? Tentado pegar um lugar que não fosse um parque, na prevenção da chuva. Mas a partir daquele momento que choveu, a organização não tinha praticamente que fazer nada, porque paciência, infelizmente é isso. E assim, eu saí para o plano A. Eu estava tão confiante que, óbvio, né? No início ali escuro, com muita água, é óbvio que o primeiro quilômetro eu corri um pouco mais lento do que eu iria correr, do que foi o meu pace médio na prova. Mas, a partir do segundo quilômetro, eu já ajustei o pace, já tirei a diferença praticamente do que eu estava do Nossa. primeiro, que foi mais lento, e depois ajustei e corri linear ela até o final, né? Falando da prova, falando do início da prova, acho que foi isso, né? Eu até, você tinha falado que ia estar lá, eu mandei mensagem para você e falei, ó, eu tô deixando o celular, as coisas no guarda-volume, porque eu já vou direto lá para a largada e ficar lá. Eu tava com plástico também, fiquei esperando ali. Lógico, tirei, não fiquei me preocupando em, vou sujar meu tênis, não vou sujar meu tênis. Paciência, ali tava. Tem um ditado brasileiro: quem tá na chuva é para se molhar. Então, assim, não tinha o que fazer. Ali não tinha o que fazer. E o mental estava muito bom, né? Então, eu consegui largar com um amigo meu. Na noite anterior, né? Ele estava hospedado no mesmo hotel que eu, então fui lá no quarto dele, a gente trocou uma ideia. Apesar de, só voltando um pouquinho, você falar que durante o ciclo eu tive essa experiência, que já era o meu 11º ciclo, né? De maratona e tudo mais. Ansiedade a gente sempre tem, não tem como não ter, né? Na noite anterior você fica ansioso ali. Eu consegui dormir 9h30, mais ou menos. Como a prova largava às 7 e a gente estava próximo, eu iria acordar 5 horas da manhã. Mas 10 para as 4 eu já estava acordando. Então, acordei 1 hora antes, mas consegui dormir mais de 6 horas. Isso foi muito positivo. Consegui dormir bem. E na noite anterior, né, eu conversando com esse amigo, então a gente anotou no braço aqui as parciais, né, de alguns Uhum. quilômetros que a gente precisava passar. Também pedi para minha esposa fazer uma mensagem, anotar alguma coisa aqui para mim no braço. E eu não vi, né? Eu já coloquei o braço para trás, dormi de manguito para proteger ali. Eu não queria ver a mensagem que ela me escreveu. Falei para ela que eu só iria ver a mensagem no momento que eu precisasse de força, né, na prova. Ficou separado da parte dos Dos... quilômetros que eu tinha marcado, então dava para me ver os tempos dos quilômetros sem ver a mensagem dela. Então eu larguei com meu amigo, né? A gente largou ali, conseguimos correr juntos até o 22, 23. Obviamente que tinha poças, tinha alguns buracos, mas é o que eu falei no Reels também, que eu postei. É o nosso asfalto do Brasil, né? Eu Sim, treino assim, eu treino subindo e descendo de sim. calçada, né? Não tem um parque aqui próximo para mim treinar num local certinho. Então eu treino no meio do trânsito, então eu sou acostumado.
Então, isso para mim não afetou, né? Uhum. Não foi um impeditivo. Sim, sim. Então, a gente conseguiu manter o ritmo de prova até os 22 quilômetros, mais ou menos. Comecei a perceber que ele estava ficando para trás. Eu falei para ele, falei, olha, cara, valeu, muito obrigado, mas eu tô para bater o meu recorde pessoal, que o meu sub 2:40, que não foi nem recorde, que eu bati o recorde em Uhum. quase 5 minutos. Mas eu falei para ele, eu falei, olha, eu vou manter aqui porque eu preciso Uhum. cumprir com essa vontade, né? Uhum. Com esse Com esse preparo que eu tava. propósito, né? Com esse propósito, eu estava preparado, né? Então, ali do 22, 23 até o quilômetro 38, eu praticamente corri sozinho, né? Nossa. Não, às vezes chegava chegava um atleta e aí corria ali alguns metros juntos, ele olhava para mim, eu olhava para ele, aí ele falava, tô no ritmo tal. Eu falei, então beleza, vamos junto. Só que aí eu percebia que ele estava mais forte quando eu olhava no meu quilômetro, então eu reduzia e ele ia embora. Uhum. Aí, às vezes, eu estava avistando alguém que estava na minha frente. Falei, vou manter o ritmo para alcançar essa pessoa. Quando eu encostava nela, eu percebia que ela estava mais devagar. Então, eu não esperava, eu mantinha meu Sim. ritmo. Então, foi desse jeito. Ou eu passava alguém ou alguém me passava, né? Do 22 até o 38. Uhum. Olhei a mensagem da minha esposa no quilômetro 35. Eu já tava fazendo contas, sabendo que eu estava dentro, né? Uhum. Eu tinha notado que o término da prova no meu braço ia dar 2 horas 38 e 22 segundos. E eu completei a prova em 2 horas 38 e 57 segundos. Então Nossa, teve uma bem diferença de próximo. 35 segundos aí. Por quê? Eu tinha colocado no braço que do km 35 ao km 42 eu iria ter perna, como eu fiz na meia maratona, eu iria ter perna para correr mais rápido, para acelerar um pouquinho esse final. Mas eu não tive. Então eu apenas sustentei o ritmo que eu estava, então por isso que deu essa diferença de segundos. Fiz uma prova muito boa, corri como eu corri a minha maratona, corri feliz, o corpo estava respondendo ao ritmo, né? Frequência não subiu. No final, realmente teve um pouco de sol, mas também não senti. Consegui suplementar bem, consegui hidratar bem na prova. No quilômetro 37, 38, eu encontrei um amigo meu que estava por esse tempo também. Falei para ele, falei, vamos junto, né, até o final. Ele falou, olha, cara, eu tô num ritmo mais lento, não vou conseguir te acompanhar. Só que junto com ele tinha um atleta de elite, né, que estava fazendo uma rodagem ali. E aí ele falou para esse atleta, falou, o Edson, leva esse menino aí para 2 horas e 40 e tal. E aí o Edson trocou ideia comigo, ele falou assim, e aí, cara, como é que você tá? Falei, tô com tanto tempo aqui, manter o ritmo de 3:43, 3:44, a gente completa abaixo de 2:40. Aí ele falou, não, vem comigo. E aí ele foi os últimos metros, né, os últimos quilômetros ali, os últimos 4 quilômetros, ele me ritmou. Eu só falava para ele, cara, só não acelera. Se você acelerar, vai ser ruim manter. Ele, não, vem comigo e tal. E aí ele me dando força ali também, né? E falando, não, Rob, você tá bem, vamos junto, não vai desistir agora. Agora é força, é mental, que não sei o quê. Tava falando ali, né? Eu já estava bem desgastado para manter o ritmo, mas graças a Deus o corpo estava bem acostumado. E assim, uma coisa que, diferente de Boston, quando você entra na reta final, é quase 1 quilômetro. Você já vê a placa lá, você já vê É. o porte. E você já sabe que você está no final, né? Então você fala, pô, é o último gás aqui, eu consigo correr rápido, enfim, vou tirar a força do coração e vou conseguir. Só que na maratona de Porto Alegre, no final, ela tinha muito zigue-zague assim, e eu não conseguia ver o pórtico. Eu olhava no relógio, estava tipo 41 e 500. Faltava 500 metros para terminar e nada de aparecer o pórtico. Falei, meu Deus, né? Cadê esse pórtico? E aí ele, não olha pro relógio, acompanha e tal. E aí, quando eu vi o pórtico, faltava 50, 100 metros. Ainda dei um último gás ali, um último sprint junto com ele, porque no painel do. No Tava ficando painel 39. então, no painel tava 39 tipo, 15 segundos, mais ou Sim. menos. Só que assim, ali era o tempo bruto, né? Então eu É. falei, pô, se eu acelerar aqui, talvez vai dar abaixo de 2:39. E foi isso que aconteceu, deu 2:38 e 57.
Foi uma prova muito boa mesmo, assim, não tive nenhum tipo de intercorrência durante a prova, nem chuva, nada assim pôde me atrapalhar, graças a Deus. Corri bem, corri feliz. O ponto negativo aí, na minha experiência, foi o pós-prova, né? Eu tive que esperar muito tempo para receber o meu guarda-volume, então foi difícil até para gravar ali, postar algo na hora, né? Fiquei bem chateado com isso, passei o feedback para a organização, porque eles demoraram muito para trazer. Como a gente deixou o guarda-volume no ônibus, eles tiveram que levar para a chegada. E Sim, aí simplesmente não perderam. chegou. A gente ficou aguardando lá. Ainda bem que minha esposa tinha levado uma touca, como ela correu 10 quilômetros, então ela levou uma touca, levou uma camisa de manga longa lá, que eu acabei colocando para não passar frio. Apesar do sol, estava meio frio ainda. Tava. E esse foi o ponto assim negativo, mas acho que nada tirava o brilho ali daquele momento. Fiquei muito feliz de poder retribuir todo o apoio, né, todo o patrocínio de vocês, da Belvalen, da Futura, seu também. Acho que foi uma retribuição de não só um sonho meu, assim, mas acho que poder retribuir também todo o investimento que vocês fizeram, acho que foi muito legal e eu fiquei muito grato a Deus por isso. Foi um aprendizado muito bacana. Eu acho que esse é um final de semana que eu nunca vou me esquecer. E você não imagina o que é. Como a gente não enxerga as pessoas chegando, a gente estava no aplicativo. Então a gente tinha que acreditar que o aplicativo estava passando a coisa certa pra gente. E aí a gente ficava ali, não, ele tá chegando, mas a gente não te enxergava, porque realmente é muito curto o raio de visão até a chegada. E eu olhava para o aplicativo, olhava para o relógio, olhava para o aplicativo, olhava para o relógio. Nossa, foram É momentos. uma Assim. coisa que meu irmão lá da Suíça, que corre Boston comigo, ele me falou depois do pós-prova que, assim, enfim, né? A gente sabe que a tecnologia está chegando no Brasil, eles estão aprimorando, estão melhorando isso. Mas ele estava acompanhando pelo aplicativo lá e aí ele viu a passagem de 5 km, tipo, no ritmo de 3,55. Aí ele, putz, velho, não acredito, tava muito fora do ritmo. Uhum. Mas não é que eu tava correndo fora do ritmo, é que o aplicativo marcou errado, Marcou errado. né? E aí depois ele falou que quando acho que bateu 10 quilômetros, o aplicativo bugou de novo e aí já jogou no ritmo certo. Atualizou, é. Atualizou e aí, enfim, ele falou que depois ali com 15, 20 quilômetros que estava batendo certinho e que estava próximo do que, assim, Do que do você tinha objetivo, né? planejado, é. Tanto é que eu fiz uma prova tão boa e tão linear que a meia maratona eu passei ela para 1 hora 19 e 35 segundos e a segunda meia maratona eu passei para 1 hora 19 e 22 segundos. Nossa, Então a minha muito segunda metade foi mais rápida, mais alguns rápida. segundos que a primeira. E Nossa. assim, foi perfeito, foi muito boa a prova. Robson, eu só fico pensando, você contando que no quilômetro 37, 38, você estava a 13,29 de pace? Não, eu tava 3,40, 3,42, que foi 13,40 o de ritmo. pace, conversando com a pessoa do lado. Eu fico pensando que quando eu faço meu treino de tiro, eu faço 1.000 metros para morrer, algumas vezes 1.000 metros, num pace de 4 e eu quase infarto. Como eu estaria conversando num pace de 3? Não passa, não cabe dentro da minha cabeça isso, sabe? Realmente assim, eu falo, gente, velocidade para alguns, eu fico impressionada. Eu tava rindo por dentro, pensando, nossa, eu não consigo nem conceber o que foi isso. Mas Imaginar, a gente precisa caminhar aí para um encerramento, até porque o Robson precisa dormir, que ele não dormiu ainda hoje, né, Robson? Mas eu só queria traçar, assim, os próximos passos, né, Robson? Então, a gente sabe que a gente tem Boston aí 2027, final de abril, né? Final de abril, a gente sim. tem Boston 2027. Nesse caminho, a gente tem algumas provas curtas que o Robson aí está organizando. Daqui a pouco a gente vai ter notícias, ele vai voltar aqui para o podcast para contar para a gente. E tem uma viagem aí programada também em novembro para os Estados Unidos, que foi, né, um grande reconhecimento de tudo que você viveu. Se você puder dar só um spoiler rapidinho para a gente, eu sei que ainda você não pode contar muito detalhe, mas quando vai ser? Só conta para a gente alguma coisinha aí para, né, para aguçar uma curiosidade para os próximos episódios do nosso podcast.
Assim, lá nos Estados Unidos, né, num outro estado, não é em Boston, tem uma homenagem lá do esporte, né? Então, é algo que eu comparo ao Oscar do cinema. Que Então, legal. é muito legal o evento. E eles entraram em contato com nós três, né? Eles querem reunir a gente em novembro, final de novembro também, para nos presentear ali, nos parabenizar, né, pelo espírito olímpico, pelo espírito do esporte. E é isso que eles pregam. Então, eles querem contar a nossa história lá. A gente vai Que se legal. reencontrar. Em Boston, eu vou reencontrar o AJ, né? Porque ele também vai correr Boston o ano que vem. Mas o Aaron, que é o britânico, ele não vai correr Boston. Então, agora a gente vai se reencontrar pessoalmente em novembro, né? Os três Uhum, juntos. E vai ser muito legal. Acho com que, certeza. assim, eu fiquei impressionado com o convite deles, né? Não imaginava. E muito feliz também. Acho que algumas bênçãos aí que Deus tem me proporcionado. Muito grato aí por um gesto simples. Certamente Volto a vai ser dizer. um momento muito especial e aí depois você vai contar pra gente mais detalhes. Robson, vou deixar você descansar, afinal de contas, né? Já voltaram os treinos mais leves agora, né? Nesse início, mas já voltaram, né? Você trabalhou uma noite toda. Eu te agradeço a disponibilidade em estar aqui com a gente. Te espero, né? Já fiz um convite aí para você voltar algumas vezes, trazer convidados, então eu espero em breve te encontrar. Mas primeiro eu quero te agradecer por toda a experiência que tem sido, né? Essa jornada tem ensinado a todos nós. Certamente você tem aprendido muito, mas todos nós também estamos aprendendo, né? Te confesso que tem, inclusive, me ensinado muito na minha jornada. Eu tô agora na metade de um ciclo. A minha maratona agora é final de setembro. E eu tenho repensado muito sobre algumas escolhas, algumas posturas que eu adoto diante dos meus treinos quando eu vejo tudo que você comenta, tudo que você viveu nesse último ciclo, nas nossas conversas, nas nossas mentorias, tudo isso tem acrescentado muito para mim, eu tenho aprendido muito e eu vi que toda a equipe aprendeu muito. Tanto é que, por conta desse nosso encontro para torcer por você, a equipe toda se encontrou em Porto Alegre, nós somos de lugares distintos e a equipe toda conseguiu se encontrar em Porto Alegre. Faltou só o Patrick, que realmente não conseguiu ir, mas ele estava lá presente no nosso coração. E eu te agradeço por toda essa oportunidade, por ter acreditado, né, na nossa proposta, por ter acreditado no nosso sonho, porque eu confesso para você que quando nós gravamos a primeira vez o podcast, eu saí sonhando e eu corri atrás para que esse sonho se tornasse realidade. Eu agradeço por você ter acreditado, ter dado esse voto de confiança para mim e que a gente consiga construir muita coisa juntos ainda e tirar muitas pessoas do sedentarismo. Inclusive, tem um colega nosso aqui que participa de todas as gravações dos nossos podcasts, tá se comprometendo a começar a correr, sabe? Nós vamos ficar no pé dele, um xará seu, Robson, sabe? Nós vamos ficar no pé dele que quem sabe nos próximos episódios a gente não tem novidade aí sobre também Ah, alguém que saiu do sedentarismo, né, motivado por todos esses encontros nossos. Eu quero deixar um abraço para toda a sua família, em especial para sua esposa, que eu tive a oportunidade de conhecê-la pessoalmente, uma pessoa ímpar, muito especial. Sucesso para ela também, que também corre, né? Deve estar aí já se preparando para as próximas provas. Muito obrigada, que Deus te abençoe. Uma semana de muitas bênçãos e um novo ciclo de muitas bênçãos para você, Robson. Que Deus te abençoe. amém. Amém. Eu que agradeço demais as palavras também. Tamo junto, né? Eu me predisponho também. Quando você quiser bater algum recorde aí nos 21, nos 10, pode me chamar que aí eu faço pacer para você. Oba! Robson aí também, se quiser. O Robson também, quando quiser fazer um treino leve, a gente corre juntos. Eu me predisponho aí, tá bom? Quem, Só me chamar. quem sabe você não encara a Run the Bridge com a gente? Vou eu e minha Olha aí, filha, ó. olha lá, e, Tá ó, uma boa. prova desafiadora, 30 quilômetros com muita subida. Quem sabe aí você não encara conduzir a Ó, gente aí para um movimento mais intenso? gostei da ideia. A Vamos gente vai conversar. falando. Tá Combinado. bom. Obrigada, Robson. Fica com Deus. Obrigada. Obrigado.